Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe preparamos um resumo do livro de Juízes, sobre 3 perspectivas. A primeira, o livro de Juízes, o 7º livro do Antigo Testamento da Bíblia, relata o período de transição entre a conquista da Terra Prometida e o estabelecimento de um reino em Israel. Ele narra um ciclo repetitivo do pecado, opressão, arrependimento e libertação, em que Deus levanta juízes para resgatar o povo de Israel das mãos de seus inimigos. Aqui está uma visão panorâmica mais completa e detalhada do livro de Juízes. Do capítulo 1 ao 3, introdução histórica. O livro começa com uma descrição da continuação da conquista da Terra Prometida pelas tribos de Israel. No entanto, algumas tribos falham em expulsar completamente os habitantes pagãos da terra, resultando em conflitos e idolatria. Deus permite que esses inimigos permaneçam para testar o povo de Israel. Do capítulo 3 ao 16, o ciclo de apostasia e libertação. A maior parte do livro de Juízes é dedicada a relatar um ciclo repetitivo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. O povo de Israel se desvia de Deus e se envolve na idolatria e na prática de outros pecados. Como consequência, Deus permite que nações vizinhas os oprimam. Quando o povo se arrepende, Deus levanta juízes para libertá-los e restabelecer a paz. Alguns dos juízes mais conhecidos incluem Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. Do capítulo 17 ao 21, histórias específicas de juízes. Essa seção apresenta histórias adicionais sobre juízes e eventos que ocorreram durante esse período, incluindo a história de Micaías e seu ídolo, a história de Sansão e suas façanhas heróicas, e a história da concubina levita que foi abusada e morta, levando a uma guerra civil entre as tribos de Israel. Também nesses capítulos nós temos consequências da apostasia. O livro de Juízes termina com 2 histórias que ilustram a corrupção moral e espiritual do povo de Israel durante esse período. A história de Micaías e o levita mostra como a idolatria e a corrupção religiosa se infiltraram no culto a Deus. A história do massacre de Benjamim demonstra como a desobediência generalizada e a violência podem levar a terríveis consequências. O livro de Juízes é um relato vívido de um período tumultuado na história de Israel, marcado por uma falta de liderança e pelo declínio moral do povo. Ele destaca as consequências da apostasia e da desobediência, bem como a fidelidade de Deus em responder ao arrependimento do seu povo e em levantar juízes para libertá-los. Ao mesmo tempo, ele revela as fraquezas humanas
e os problemas resultantes da falta de um rei e de uma liderança espiritual sólida em Israel. O livro de Juízes, sob uma segunda perspectiva. Os verdadeiros heróis são difíceis de encontrar nos dias de hoje. A pesquisa e os meios de comunicação modernos tornaram muito aparentes os pontos fracos de nossos líderes. Procuramos em vão homens e mulheres a imitar. A indústria da música, do cinema e dos esportes produz uma constante coletânea de estrelas que chegam rapidamente ao topo e então rapidamente desaparecem de vista. Juízes é um livro a respeito desses heróis. 12 homens e mulheres que livraram Israel de seus opressores. Esses juízes não eram perfeitos. Na verdade, entre eles havia um assassino, um homem sexualmente promíscuo e uma pessoa que rompia todas as leis da hospitalidade. Mas eram submissos a Deus, e Deus os usou. O livro de Juízes é um livro a respeito do pecado e de suas consequências. Da mesma maneira como um pequeno corte ou ferimento pode infeccionar se não for tratado, também o pecado cresce e logo envenena o corpo todo. O livro de Josué termina com a nação adotando uma posição ao lado de Deus, pronta a receber todas as bênçãos da terra prometida. Depois de se instalar em Canaã, no entanto, os israelitas perderam seu compromisso espiritual e sua motivação. Quando Josué e os anciãos morreram, a nação passou por um período de vácuo na liderança, que os deixou sem um governo central forte. Em lugar de desfrutar da liberdade e prosperidade na terra prometida, Israel entrou na idade das trevas de sua história. Em poucas palavras, a razão para esse rápido declínio foi o pecado, individual e corporativo. O primeiro passo no afastamento de Deus foi a obediência incompleta. Os israelitas recusaram a eliminar completamente o inimigo da terra. Isso levou a casamentos interraciais e à idolatria, e ao fato de que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Dentro de pouco tempo, os israelitas se tornaram cativos. Em seu desespero, imploraram que Deus os resgatasse. Em fidelidade à sua promessa e devido à sua benignidade, Deus levantou um juiz para livrar o seu povo. E durante algum tempo houve paz. Então houve complacência e desobediência e o ciclo recomeçou. O livro de Juízes abrange um período de mais de 275 anos, registrando vários ciclos de opressão e libertação, e as carreiras de 12 libertadores. Entre seus captores se incluem os mesopotâmios, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas e amonitas. Deus usou uma variedade de libertadores, de Otiniel a Sansão, para conduzir o seu povo à liberdade e à verdadeira adoração. A libertação de Deus por intermédio dos juízes é uma poderosa demonstração do seu amor e misericórdia pelo seu povo. Juízes sob uma terceira perspectiva. Juízes segue uma estrutura ABA, que começa com 2 prólogos. Cada um tem como introdução a morte de Josué e retoma a narrativa do final do livro de Josué,
no capítulo 24, do versículo 28 ao 31, por meio desse acontecimento fundamental da vida de Israel como nação. O primeiro prólogo lembra que determinadas tribos não persistiram na aliança de Deus. Ao contentar-se com a ocupação parcial da terra, demonstraram falta de consideração pela promessa do Senhor e o levaram a remover sua proteção. O segundo prólogo deixa de enfocar insucessos das tribos para apresentar os indivíduos que o Senhor usou a fim de manter acesa a chama da conquista e da colonização em um período caótico. A narrativa passa de Josué para os líderes que viveram depois dele e que também haviam experimentado o poder de Deus no deserto e na conquista. Por fim, o relato chega à terceira geração, que não conhecia o Senhor nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Em seguida, apresenta o elemento central do livro, os juízes, que Deus levantou para livrar os israelitas e conduzi-los de volta à obediência à aliança. Um dos sinais dessa obediência seria a efetiva ocupação da terra prometida. De antemão, e encerrando o prólogo anterior, Juízes capítulo 3, versículo 1 a 6, informa os leitores que essa empreitada terminará em fracasso. A seção central do capítulo 3 ao 16 contém ciclos, relatos mais longos de 6 juízes principais: Otenuel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, e relatos mais sucintos de 6 juízes secundários: Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abidom. É pontuada pelo surgimento de Abimeleque, um líder nada carismático, conforme capítulo 9, cujo governo foi semelhante a de um rei. Depois de Abimeleque, observamos uma espiral decadente. Os líderes do início da narrativa são mais exemplares, como Otoniel e Gideão, enquanto os que aparecem perto do final são mais questionáveis, Jefté e Sansão. Ao todo, houve 12 líderes tribais que aparentemente representavam as 12 tribos de Israel. Ao longo de todo o livro, a marcha implacável de Israel rumo ao caos mostra que a nação precisava de uma sociedade mais centralizada. Juízes culmina com 2 epílogos que destacam o fracasso histórico e teológico de Israel sob a liderança dos juízes e o caos espiritual e social dele resultante. Os epílogos são pontuados pelo refrão sucinto: naqueles dias Israel não tinha rei, ao qual é acrescentado em 2 ocasiões: cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Esse desfecho pede uma continuação, um prosseguimento no qual uma nova aliança tribal reverta a eficácia cada vez menor de líderes carismáticos individuais. Eu e minha equipe apresentamos aqui um breve resumo do livro de Juízes sob 3 perspectivas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto, te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um e todos digam amém.